Oiê, tudo bom? Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre distúrbios estomacais. Foi uma solicitação e eu acredito que a pessoa que solicitou, ela gostaria de saber sobre as principais ou as mais prováveis doenças de estômago, tratamento alternativo, e a gente vai falar sobre isso então. Mas antes eu quero dar o meu abraço especial e falar assim: olha só, é incrível. O último vídeo que eu gravei sobre alimentação saudável foi o menos curtido e foi o menos assistido também. Será que o pessoal já está, com licença da expressão, de saco cheio de ouvir falar sobre alimentação? Pelo título não dá para perceber, mas eu coloquei as questões assim bem individuais com relação à alimentação saudável. Então, se você não assistiu ainda esse vídeo, vai lá, assiste, curte, que muita gente não está curtindo. Aí eu fico com aquele sentimento de frustração, né? Então, vai lá, assiste, curte, manda para alguém que você acha interessante assistir aquele vídeo. E o mesmo com o de hoje e os outros. Vamos divulgar? Vamos me ajudar a fazer divulgação? Então, hoje eu quero dar um alô especial para todos os Limas, meus irmãos, né? Tem muitos Limas no Brasil e Limas assim de referência, como nós, né? Então, para todos os Limas, um abraço especial e principalmente para os que estão morando nas regiões espalhadas, né? Nas regiões do Rio de Janeiro, né? Meus irmãos Sueli, Silas, Sérgio, Simone e Silvana. Acho que não esqueci ninguém, né? Acho que não. Então, um beijo especial para vocês e o que, como nós chamamos, os agregados, né? Os cunhados e cunhadas, tá bom? Quero mandar um abraço especial também para o Reginaldo. Ele foi um aluno meu, exerce a função de cuidador com muita dedicação na cidade de Três Rios. A Rita de Areal, eu não poderia falar as características da Rita de Areal, porque senão ia acabar com todo esse vídeo, né, falando sobre ela, que é assim que ela se apresenta, né? A Odete, sempre presente, sempre dando um alô. Obrigada, tá, amigo, pela força, né? Muito obrigada. A Alice, minha vizinha, aqui pertinho também, que tá curtindo nossos vídeos. A Ana, a Glória de Areal, a Maria Glória de Areal, que é uma filha, uma amiga, uma irmã, é parente assim, mais chegado que irmãos mesmo, né? Obrigado pelo incentivo que você dá para gente. A pastora Rita, de Três Dias, que foi minha aluna também, amiga, beijo no seu coração. Luiz Otávio, um colega de trabalho, um técnico de enfermagem, que eu tive a honra de trabalhar com ele no setor de psiquiatria, excelente profissional, cheio de ética e cheio de coisa boa para passar, para ensinar para a gente também. Então, um abraço para você e para o Raul, o Lombe, o meu marketing pessoal, né? Ele está fazendo muita divulgação, acho que muitos de vocês estão assistindo o vídeo que ele está mandando, né? Meu maior incentivador junto com os meus filhos, claro, né? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre estômago, distúrbios estomacais, tratamentos auxiliares e alternativos. Claro, eu não sou médica, eu sou enfermeira, eu assino como enfermeira holística e eu acredito que juntamente aos nossos tratamentos convencionais, nós podemos ter algumas práticas, a gente pode atuar e trabalhar as terapias alternativas, né? Então a gente vai falar sobre isso também e vou dar uma visão sobre a linguagem corporal dos problemas estomacais. A gente começa pensando na questão do estômago, que é um órgão, é uma bolsa, né? Um reservatório, como se fosse um reservatório, tem o formato de um J, mais ou menos, né? O formato de um J. Ele faz parte do aparelho digestivo ou digestório, como você preferir chamar. E ele tem uma função muito especial. Ele recebe os alimentos, ele trata e ele prepara para ser digerido, tá? Então é um meio, como que eu vou falar? É um meio intermediário da alimentação que está se preparando para ser digerido. E uma vez preparado pelo estômago, ele é recebido no intestino. E no intestino a gente tem
o aproveitamento, a reciclagem e a distribuição dos nutrientes. Então, a gente pensa que o estômago é um lugar, é como se fosse um armazém que trabalha, que melhora para as suas devidas funções. Já na linguagem corporal, o estômago é um ambiente acolhedor, porque tem essa função de armazém, e ao mesmo tempo é hostil, porque ele muda os nutrientes através do seu suco gástrico, tá? A gente vai voltar a falar sobre a linguagem do corpo no final, só guarda essa informação. Ainda pensando nessa questão da linguagem do corpo, os distúrbios estomacais, eles estão relacionados normalmente a emoções reprimidas, medo e insatisfação com algo. A gente poderia falar também que está muito relacionado a alguns problemas ligados à liderança, a liderança presente ou liderança não presente. Alguns estudiosos vão apontar a questão de relacionamento pai e mãe. Então, diz que pessoas que têm alguns problemas que não estão resolvidos com a figura pai e mãe tendem mais a ter problemas estomacais, tá? Isso é o que a gente vê dentro da linguagem do corpo. Na fisiologia, na fisiopatologia, como nós chamamos, a gente diz que os distúrbios estomacais, eles podem estar relacionados a algumas medicações, né? A medicação, principalmente anti-inflamatório, né? Por isso que a gente fala que sempre deve ingerir algum alimento, né? Junto a essas medicações. Eu costumo falar com essa medicação cor branca. Você deve sempre associar a uma refeição, à ingestão de algum alimento. Também está ligada à estrutura genética. A gente sabe que tem alguns grupos étnicos que têm uma tendência maior, por exemplo, a ter câncer de estômago, tá? E hábitos alimentares prejudiciais. Então, a pessoa não se alimenta com regularidade, não tem hora certa para comer, ou come coisas que vão, assim, agredir a mucosa estomacal. Então, essas pessoas têm uma tendência maior a ter problemas de estômago. Essas pessoas que desenvolvem algum problema estomacal, algum distúrbio estomacal, precisa primeiro procurar um médico especialista, né? O clínico geral pode fazer a indicação, o encaminhamento para o gastro, né? E dali para frente fazer a investigação. Um dos exames que a gente não gosta muito é a endoscopia, né? Que pode ser feito para confirmar se existe ou não um problema estomacal, de origem estomacal, né? E isso é necessário porque essas patologias, elas têm, assim, estágios diferentes e complexidades diferentes. São várias doenças. A gente não está falando só de uma azia, a gente não está falando só de uma gastrite, a gente está falando de vários distúrbios que envolvem o estômago, né? Então, é preciso se dedicar também, esse indivíduo que foi acometido por uma dessas doenças, se dedicar à arte de se conhecer, tá? É muito importante. Agora a gente já envolvendo a fisiopatologia e a linguagem do corpo. Ele precisa dedicar-se a se conhecer, a resolver algumas questões relacionais, principalmente ligadas à liderança, como eu citei no início. Às vezes é uma pessoa que engole uma orientação do líder que ela não concorda muito. Às vezes é uma pessoa que está sendo colocado como líder, mas não desenvolveu a capacidade de confrontar, de corrigir, de exortar. Então, essas pessoas precisam se dedicar mais a essa questão do autoconhecimento e até o desenvolvimento da sua liderança, se for o caso. Ou, em outros momentos, compreender melhor a sua liderança, né? Outra coisa que é recomendável é adotar uma dieta com alimentos cozidos, não fritos. A maioria da gente já sabe, evitar gordura, evitar comida que tenha muito condimento, né? O picante tem que evitar, né? Evitar, de uma forma geral, alimentos industrializados e optar pelos não industrializados. Evitar também
as bebidas com gás, aí a gente falaria dos refrigerantes de uma forma geral, e também as bebidas escuras, tá? Então isso deve ser evitado. É preciso praticar, é uma orientação, praticar exercícios leves, tá? Curtir ar fresco, tirar férias, beber água de qualidade, chás, frutas da época. Quando a gente fala dos chás, tem chás específicos, a espinheira santa é o principal dessa cólica, também deve ser evitado, né? E então, em suma, é isso, são essas as orientações que a gente precisa dar. A pessoa que é acometida pelo distúrbio estomacal, normalmente é uma pessoa muito exigente. Ou ela é perfeccionista, ou ela tem uma tendência a exigir, a cobrar muito. Pode ser de si mesmo ou dos outros. Então aí a necessidade de se conhecer, né, e de trabalhar essa questão, principalmente relacional. E, em suma, seguir a orientação do médico, tomar a medicação. Então, eu acredito que todo o tratamento deve ser seguido na íntegra e a gente associa o tratamento alternativo ao tratamento convencional, tá? Tudo isso é válido se você quer ter uma melhora. Você poderia perguntar assim, mas se está relacionado a problemas emocionais, por que eu tenho que tomar uma medicação? Porque você desenvolveu você trouxe para o seu corpo a questão dos sentimentos. E aí começou a desenvolver sintomas. Então, é sintomatologia, né? Então, você precisa cuidar dessa questão. E, enfim, é isso que eu queria compartilhar. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha, compartilha, né? Assina o canal, se não é assinante ainda. E comente.